A morte repentina de Charlie Kirk abalou não só a direita americana, mas também deixou um rastro de perguntas sem respostas. Enquanto muita gente ainda tenta entender o vazio deixado por uma das vozes mais influentes do conservadorismo, um novo capítulo, polêmico, nebuloso e cheio de interesse político, começou a ganhar força nas redes sociais. No centro dessa história estão dois nomes pesados: Erika Kirk, ainda vivendo o luto de perder o marido, e J.D. Vance, atual vice-presidente dos Estados Unidos e o nome mais promissor da nova direita, apontado como sucessor de Donald Trump. E é justamente aí, nesse limite entre dor pessoal e poder político, que surge uma narrativa bem pesada, tá? Bem polêmica mesmo. Um suposto affair entre os dois, sem provas, sem vazamentos, sem testemunhas, mas circulando como se fosse uma certeza absoluta. A pergunta que não quer calar é: isso tudo é verdade ou a gente está vendo uma arma política sendo usada num momento de fragilidade? Bom, vamos entender essa história no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Melos e depois da vinheta eu te conto. Antes de qualquer rumor, é preciso entender o peso do nome envolvido. O Charlie Kirk, ele não era simplesmente mais um comentarista político americano. Ele se tornou uma das vozes mais influentes da direita moderna nos Estados Unidos. Fundador da Turning Point USA, referência para jovens conservadores e presença constante nos grandes debates nacionais, Charlie virou quase que uma figura obrigatória em qualquer conversa sobre política, ativismo e cultura. Ele era forte no jogo, conseguia dialogar com universitários progressistas, com cristãos tradicionais, com empresários e até com políticos do alto escalão. E quase sempre ao lado dele estava a Erika Kirk, sua esposa. Os dois eram vistos como o casal símbolo da chamada nova direita cristã, sempre ligados a pautas pró-família, pró-vida e a defesa de valores tradicionais. Quando Charlie faleceu há alguns meses, não deixou apenas um vazio político, né? Ele deixou um vazio simbólico dentro do movimento. A perda abriu um espaço para disputas internas, teorias, ataques e narrativas prontas para serem exploradas. E foi justamente nesse momento delicado, enquanto a direita americana ainda tentava se reorganizar emocional e politicamente, que os rumores sobre Erika começaram a aparecer. Caso com o vice-presidente, Erika Kirk nunca foi apenas a esposa de Charlie. Antes mesmo da tragédia que abalou o movimento conservador, ela já tinha o seu próprio espaço dentro da direita americana, um espaço discreto, mas respeitado. O seu nome sempre esteve ligado a causas cristãs, projetos voltados para mulheres conservadoras e iniciativas de acolhimento, fé e família. Mantinha uma postura pública bem mais reservada do que a de Charlie, e justamente por isso ela ganhava a imagem de alguém equilibrada, comprometida e profundamente espiritual. Aquela mulher exemplo, né? Praticamente um modelo de virtudes dentro do movimento. Só que foi justamente nesse momento frágil, em meio ao luto que ela ainda enfrenta, que muitos resolveram transformar a sua vida pessoal num material para especulação. Nos últimos dias começaram a circular rumores de que Erika estaria vivendo um affair com ninguém menos que J.D. Vance, atual vice-presidente dos Estados Unidos e considerado por muitos como possível sucessor de Donald Trump nas próximas eleições. E o que mais choca não é só o fato de Charlie ter morrido há pouco mais de 2 meses. O problema é que J.D. é casado. A história, então, ganha aí um peso bem maior, né? Vance é talvez o nome mais estratégico da nova geração conservadora americana. Jovem, articulado e dono de algo raro, a confiança da base conservadora e a confiança direta de Trump. Isso o transforma numa peça valiosa e, ao mesmo tempo, em um alvo perfeito para ataques, especialmente por parte da esquerda americana, dos liberais, os liberals, como são chamados lá, né? Mas onde ele se conecta com Erika? Simples, eles pertencem ao mesmo ecossistema político. O mesmo círculo conservador em Washington, os mesmos eventos cristãos, conferências, bastidores do Partido Republicano, encontros da Turning Point, que agora está sob o comando de Erika, após a morte do marido, né? Além de palestras e painéis onde figuras influentes do movimento naturalmente se cruzam. Isso por si só não significa absolutamente nada. É apenas um ambiente de trabalho de duas pessoas do mesmo meio. Mesmo assim, foi justamente dessa convivência pública, que existia muito antes da morte de Charlie, que alguns grupos passaram a tirar conclusões no mínimo maldosas. Ou será que existe algo real por trás disso? Os rumores ganharam força quando Erika fez a sua primeira aparição pública após o funeral do marido, durante um evento da turnê This is the Turning Point, organizada pela própria Turning Point USA. No palco, em seu discurso, ela disse em certo momento, abre aspas, "Ninguém nunca vai substituir o meu marido, não. Mas eu vejo algumas semelhanças do meu marido com o vice-presidente J.D. Vance. Sim, honestamente, eu vejo." Logo em seguida, o J.D. ele subiu ao palco e os dois se abraçaram. E, para alguns presentes, aquele abraço teria carregado um clima de tensão. Quase como se houvesse algo além do profissional ali. Pelo menos, é assim que os rumores estão sendo vendidos. I won't ever replace my husband.
No. But I do see some similarities of my husband in JD and Vice President JD Vance. I do. Isso foi o suficiente para que as especulações começassem a explodir. Como eu já disse, o JD ele é um dos nomes mais fortes dos republicanos para as próximas eleições, então a grande mídia já vem há algum tempo investigando, sondando e criando certas narrativas sobre ele. E aqui vale um esclarecimento, eu não estou defendendo o caráter de ninguém, talvez ele seja um pilantra, como tantos outros políticos por aí, mas o contexto é importante. Sinceramente, vocês realmente enxergaram alguma maldade em um abraço que durou menos de 5 segundos? Pois bem, a narrativa que vem circulando na mídia americana é a de que esse suposto caso extraconjugal seria apenas mais um capítulo de controvérsias envolvendo o casamento de JD com Usha Vance. Segundo uma matéria publicada pela revista People, os dois viveriam presos num casamento infeliz, sustentado por dogmas cristãos, ultraconservadores, e que Usha seria uma esposa constantemente desrespeitada pelo marido. Se isso é verdade ou não, ninguém sabe ao certo. O fato é que grande parte desse rumor nasce daquele ciclo clássico da internet. Começa com um comentário, vira uma postagem ambígua, se espalha entre as pessoas que repetem sem checar e pronto, vira teoria e logo depois vira verdade. Não existe foto comprometedora, não existe testemunha, documento, vazamento de áudio, não há absolutamente nada de concreto. É uma história construída quase inteiramente a partir de uma frase e um abraço, feitos em público, na frente de todo mundo. Se houvesse algo real ali, seria a estratégia mais burra possível, não é? Quando um rumor totalmente sem base ganha força é porque alguém em algum lugar tem interesse nisso. E no caso de Erika Kirk e JD Vance, o interesse é claramente político. Agora, eu posso cravar que não existe absolutamente nada entre eles? Não posso, não tem como, né? Mas também eu não vou assumir aqui como verdade algo que claramente foi lançado pela oposição para poder gerar um ruído. Para completar, nesta semana a Erika declarou publicamente que pretende honrar o que teria sido o desejo de seu marido, apoiar JD Vance nas próximas eleições presidenciais. Essa declaração foi o combustível perfeito para que muitos democratas começassem a falar ainda mais sobre o tal caso entre os dois. Mas no fim das contas, isso não significa absolutamente nada. A grande questão é, estamos diante de uma fofoca fabricada para enfraquecer duas figuras influentes da direita americana? Erika está sendo alvo por causa do luto e da nova posição de poder dentro da Turning Point? Ou existe realmente algo que ainda não veio à tona? O que você acha? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Aproveita para deixar também aqui a sua sugestão para o próximo vídeo, ou aqui ou lá no meu Instagram, @omarcelomilos. Até o próximo vídeo. Tchau.